Olá, pessoal. Essa é a disciplina de Psicologia e Percepção Socioambiental e a aula é sobre comportamento socioespacial humano. Então, nós, seres humanos, além de sermos seres sociais, somos também seres espaciais, porque a gente usa o espaço para se relacionar uns com os outros e para estabelecer relações com o ambiente também. Então, nossas interrelações no espaço vão refletir o estado de ânimos afetivo, o status das pessoas envolvidas e a natureza da interação social que se pretende ou que você quer obter. Por exemplo, se você está conversando com um gestor, né, com alguma pessoa hierarquicamente mais poderosa do que você, provavelmente você vai ter manter uma certa distância com essa pessoa, usar um certo tom de voz, enfim, né, algumas características. Se você tem algum interesse afetivo, sexual por aquela pessoa, numa balada, por exemplo, provavelmente você vai se aproximar mais, você vai projetar mais o tronco para frente, etc. Tá bem? Os estudos sobre percepção do espaço evidenciam a importância dessa dimensão espaço para a nossa orientação corporal. Então, desde a infância, a gente precisa desenvolver essa noção de espacialidade, de lateralidade, para a gente conseguir ter uma orientação, conseguir, por exemplo, chegar a algum lugar, né? Percepção de movimento, atribuição de causalidade e outros eventos. E aí, a organização da nossa percepção do espaço, que é o que a gente chama de organização perceptual do espaço, ela é necessária para a nossa adaptação aos ambientes que a gente frequenta, né? Para a gente não ficar inadequado, digamos assim. Então, você não vai gesticular demais dentro de um ônibus lotado. E também do ajustamento do ambiente a nós, que é o que a gente viu como no caso, por exemplo, do nosso quarto, onde a gente disponibiliza o mobiliário de acordo com o que é mais funcional para as nossas necessidades. Tá bem? Então, por exemplo, quando a gente se desloca de casa para a escola, precisa de muita orientação perceptual, precisa de muita noção de espacialidade, senão a gente se perde. Quando a gente vai calçar ou amarrar um sapato, a gente precisa de coordenação motora global, fina. Quando a gente está no nosso quarto amarrando um sapato, a gente consegue ter mais espaço para se movimentar. Se a gente for amarrar um sapato dentro de um ônibus lotado, de um local lotado, provavelmente a gente vai ficar mais contido comportamentalmente, né? Quando a gente define um roteiro para uma viagem de férias, por exemplo, por mais que hoje a gente tenha muita tecnologia para fazer isso por nós, para nos auxiliar, se a gente não tiver essa noção de lateralidade, de espacialidade, não adianta o GPS falar vira à direita, porque a gente, né, pode ter alguma dificuldade, se a gente não teve esse desenvolvimento cognitivo na fase ideal, tá? A experiência espacial do ser humano depende, por um lado, das nossas características biológicas, então somos seres bípedes eretos, somos dotados de percepção visual e auditiva, a maioria de nós pelo menos, senão a gente tem que ter uma outra habilidade, né, desenvolvida. Noções de frente e trás, direita e esquerda, alto e baixo e o espaçamento que a gente vai ver em slides posteriores. Por outro lado, essa experiência também está vinculada à nossa capacidade de representação do ambiente. Então, por exemplo, se a gente pegar um bairro de uma cidade, a gente pode conhecer esse bairro de um modo pessoal, íntimo, como é o caso de um antigo morador, né, que sabe, inclusive, onde mora cada pessoa. A gente pode experienciar esse bairro de maneira funcional, como um motorista de aplicativo, por exemplo, que conhece todas as ruas do bairro. A gente pode dominar indireta e conceitualmente esse bairro, como faz um urbanista, um arquiteto, né, um engenheiro, enfim. Ou mesmo vivenciar alguma combinação dessas várias maneiras de representação. E aí a nossa comunicação, ela ocorre através da fala, que é o que a gente chama de comunicação verbal, mas também ocorre por meio do silêncio, de gestos, de olhar, de posturas, de distâncias interpessoais, orientação corporal, toque e outros elementos que a gente chama de comunicação não verbal. O comportamento espacial humano ele tem sido estudado, então, em dois sentidos complementares, como parte do processo de comunicação entre duas pessoas, mas também como um dos mediadores da interação pessoa-ambiente. Então, quando eu me comporto dentro de um determinado espaço, isso é uma mediação da minha interação, esse espaço é uma mediação, né, da minha interação justamente com esse ambiente. Tá? Então, o comportamento que eu tenho é uma maneira, um mediador de eu interagir com esse ambiente. Tá bem? Então, aquele exemplo que a gente sempre dá, né? Se eu jogar um papel de bala na rua, por exemplo, eu estou interagindo de maneira inadequada, sem consciência ambiental, com aquele ambiente. Né? E é isso que a gente tem que tentar criar uma consciência para orientar os outros e também evoluir o nosso próprio comportamento ambiental, né? Então foram desenvolvidos alguns conceitos específicos. O primeiro deles, o espaço pessoal.
que é a zona emocionalmente carregada em torno de cada pessoa, que ajuda a regular o espaçamento entre as pessoas. E nessa área imediatamente circundante que o indivíduo, do indivíduo, que a maioria das interações com os outros acontece. Então, se um estranho entrar nessa zona pessoal mais íntima, provavelmente ele vai provocar desconforto, tá bem? A proxêmica é o estudo dos espaços ao redor das pessoas, que podem ser classificados como de características fixas, um edifício, um cômodo de uma casa, semifixas, mobiliário, que a gente pode mover, mas o faz com pouca frequência, e informais, que é a distância entre as pessoas. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Esse espaço informal é extremamente dinâmico, mas são 4 as distâncias principais que permeiam a nossa interação. A distância íntima é aquela que a gente estabelece com pessoas mais próximas. Então, imaginem as pessoas mais íntimas a vocês. Pai, irmão, mãe, namorado, enfim. Qual seria essa distância física com essas pessoas? A distância pessoal, que é estabelecida com pessoas ainda próximas, porém não tão próximas quanto as do primeiro exemplo. Então, amigos, colegas de turma. A distância social, que é estabelecida com pessoas com quem a gente tem um contato, até um convívio, mas pessoas um pouco mais distantes, por exemplo, um professor, um gestor. E a distância pública, que é aquela estabelecida com pessoas que a gente desconhece ou com quem a gente tem muito pouco contato. Bem? Então, aspectos como textura da pele, calor corporal, odores, tom e volume de voz, amplitude do campo visual, conteúdo das verbalizações, etc., estão diretamente relacionados com o tipo e a qualidade das interações pessoais, sociais, Então, por exemplo, se a pessoa está gritando, está usando um volume de voz muito alto, provavelmente eu vou me manter distante. Se essa pessoa é íntima, provavelmente eu vou me aproximar um pouco mais do que se essa pessoa estiver gritando e for um desconhecido, A territorialidade nos seres humanos se manifesta de modo quase sempre passivo, tendo como base a evitação individual mútua de um lugar alheio, sendo, portanto, mais adequadamente definida pelo critério de associação contínua de pessoa ou pessoas com um lugar específico. Então, é aquele território sobre o qual a gente tem posse, sobre o qual a gente tem algum poder. Tá? As funções da territorialidade só são bem compreendidas se forem considerados parâmetros como o tempo de ocupação daquele local, o sentimento que eu tenho em relação a ele, propriedade e exclusividade do seu uso, conforme a cultura em questão, etc. Agora, a noção de território ela vai se diferenciar do conceito de espaço pessoal em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o espaço pessoal é portátil, acompanha a pessoa. O território ele é estático. As fronteiras do território são marcadas de algum modo, São visíveis, são físicas. Ao passo que as fronteiras do espaço pessoal são invisíveis, A gente que define, onde são, quais são aí essas fronteiras. E o espaço pessoal tem o corpo da pessoa como seu centro, o território não. A aglomeração é uma situação na qual a pessoa percebe que a necessidade de espaço que ela tem ultrapassa a quantidade de espaço efetivamente disponível naquele momento. Então, em situações de aglomeração indesejada, por exemplo, um ônibus lotado, a gente se comporta de modo a compensar aquela proximidade que está gerando desconforto. Então, quando a gente desvia o olhar, quando a gente nega a presença do outro, os teóricos vão dizer que a gente está tratando essa pessoa como um objeto ou como uma não pessoa, para assim diminuir esse nosso desconforto. Tá? A privacidade é um processo regulador das fronteiras interpessoais, É um fenômeno dinâmico, está em contínua mudança, mas pressupõe um referencial de equilíbrio momentâneo, ideal, entre as tendências de ficar isolado e se tornar acessível aos outros. Como seres sociais, a gente precisa, do contato social para se sentir bem, para ter saúde mental. Mas a gente também precisa de alguns momentos de isolamento. Isso vai depender de uma pessoa a outra. Claro que na aula online a gente pode discutir a questão do isolamento social que está sendo imposta, para a nossa saúde, para a nossa segurança nesse momento de pandemia. E talvez para alguns esse tempo de isolamento social já esteja provocando desconforto também ou outras consequências negativas. Bem? E aí, para a gente fechar a parte teórica dessa aula, eu gostaria de expor aqui uma frase para nós refletirmos. Mesmo que tenhamos pouca consciência disso, nosso mundo está estabelecido de tal modo que os indivíduos poderosos possuem mais território, movimentam-se mais livremente em áreas comuns e territórios alheios e ocupam mais espaço com seus corpos, possessões e símbolos. Se a gente for avaliar
já a desigualdade existente entre pessoas de classes socioeconômicas diferentes, né? Essa questão do comportamento espacial vem atenuar, vem corroborar, vem reforçar essa questão da desigualdade. Por quê? Se a pessoa tem mais capital, mais dinheiro, ela tem mais posses, ela se apropria, né? Consegue comprar mais territórios. Isso faz com que o poder dela aumente perante a sociedade capitalista, a autoestima provavelmente também vai ser mais elevada, e isso faz com que ela se sinta mais livre, com que ela se sinta mais à vontade nos ambientes, inclusive, que não são dela, né? Isso tem a ver, então, com outras variáveis, além de autoestima, de muita valorização do capital, e por isso que seria interessante a gente discutir isso na aula online, no nosso encontro. Tá bem? E assim como a gente costumava fazer nas aulas presenciais, gostaria de propor uma reflexão. Então, para vocês pensarem e me dizerem por escrito, individualmente, com letra à mão, né? E posterior postagem no Google Classroom, quais são as 4 distâncias que permeiam as interações que vocês têm com pessoas mais próximas, que seria a distância física íntima, vocês vão me dizer mesmo em centímetros, né? Quanto é essa distância. Então, com mãe, irmão, pai, namorado, qual a distância que você estabelece para interagir com essa pessoa? A distância pessoal, com amigos, com colegas de sala de aula. A distância social, então, qual a distância física que você adota quando você está conversando com um professor, por exemplo? E a distância pública, que é aquela que a gente mantém com um desconhecido, ou uma pessoa, né, que a gente vê com muito pouca frequência. Tá bem? Essa é a referência bibliográfica utilizada para a aula de hoje. E eu agradeço muito pela atenção de vocês.